Hello students, welcome! Olá estudantes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Descomplica com a professora Elisângela Coelho. E hoje vamos para a aula de língua inglesa com o assunto Simple Past. Se você gostou, continue aqui comigo até o final deste vídeo. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo, se inscreva agora! Se inscreva e ative o sininho para cada postagem que eu postar aqui para vocês, vocês serão logo avisados também, tá bom? Então, para você também que não me conhece, eu sou professora e sou também psicopedagoga. E eu apresento aqui videoaulas das disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa e de arte. E passo também algumas dicas para vocês aí aprimorarem cada vez mais nos estudos. Então, vamos começar com a nossa aula de inglês? Então, vem comigo. No Simple Past, que eu já estou dizendo, passado simples. Hoje a gente vai aprender como colocar os verbos no inglês no passado simples. E a gente vai ver por partes, tá certo? Então, hoje vai ser parte 1 desse assunto aqui com vocês. Então, para ficar bem legal aí, as informações ficarem bem aqui, ó, na cabecinha de vocês para não ter dúvidas de nada, né? Então, a gente vai aprimorar aqui e vamos aprender mesmo esse assunto. Mas primeiro a gente vai ver essa tirinha. Vamos observar ela, fazer nossa interpretação dela também, ok? Que fala assim: Did you eat my food? Oh no, I didn't. Eat your food. Você pode chegar, professora, eu não entendi nada do que a senhora acabou de ler. Calma, não se desespera. Você vai entender sim, porque a gente vai também ver uma outra forma para você ter sua interpretação em inglês nos textos. Principalmente em textos que têm imagem, como estão vendo agora. Então, peso na interpretação vai ser aqui na imagem. Então, vamos escrever os personagens? Então, vem comigo aqui, vem com a teacher. O primeiro personagem, o cachorro, tá com a cara de brabo, né? Muita raiva. Perceba a cara dele aí, gente. E ele tá com raiva devido a quê? O que vocês acham? Você pode ter me respondido, professor, ele tá com raiva porque alguém comeu aí a comida dele. Acertou, ele tá revoltado com isso. Ele quer saber quem foi essa pessoa ou esse animal, né, que comeu minha comida, né? Ele quer saber isso. E o segundo personagem, o que a gente escreve aí? A gente observa o cachorro aí um pouquinho feliz, né? Bem satisfeito, alguém que acabou de se alimentar. Observe também a barriguinha dele aí, bem cheia. E aí, vocês acham o quê? Que ele se alimentou. Vocês acham que foi ele que comeu a comidinha aqui do outro cachorro? Tá tudo dizendo que sim, né? Na linguagem verbal, se a gente observar, o cachorro, o primeiro personagem, ele tá dizendo quem comeu, né? Quem comeu a comida, minha comida. No segundo diz que não. Ou no. Ou no é não, né? Eu não comi sua comida. Mas você tá percebendo, vocês estão percebendo que ele comeu. Olha como ele tá. Então, o que ele fala, a imagem não está mostrando dessa forma, né? Então, vocês conseguiram fazer a sua interpretação aí, ó, de um texto em inglês. Tá vendo? Sem precisar de dicionário. Só fazendo a sua interpretação, vendo, no caso, as imagens, a descrição das imagens. Porque a interpretação, peso maior que eu falo, da resposta mesmo, estão nas imagens. Então, quando você tiver um anúncio, uma tirinha, que tem a imagem, tem lá a palavra, enfatize as imagens que você vai ter também a sua compreensão maior. Observe também algumas palavras que você já tenha conhecimento, que estão aí em balãozinho. Vocês podem observar, pode ser que você já conheça food, que é comida, né? Vamos dizer you, você. Então, você vai pegando algumas palavras que você já tem um certo conhecimento. E aí, você vai começando também a ter a sua interpretação, que eu falo na linguagem verbal.
que são as palavras, ok? E neste assunto que eu falei para vocês dos verbos no passado no inglês, vai ter um momento aqui, vocês comigo, que vocês vão ver muito, sabe o quê? Estes verbos aqui, ó, do did, ó. O did aqui e o didn't aqui também. Esse verbo que eu já estou começando aqui, antecipando, falando com vocês, ele é um verbo do passado, um verbo auxiliar do passado. Então, esta pergunta e esta resposta negando aqui, elas foram usadas com verbos que estão no passado, tudo bem? Então, foi no caso utilizado o did. Então, já estou mostrando aqui para vocês que na nossa próxima aula de inglês, a gente vai entrar nesse assunto aqui do did também, tá bom? Quando deve usar na forma negativa e negativa, então a gente vai entender isso depois em outra aula, tudo bem? Mas vamos prosseguir agora. O que significa então simple past? É usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, são ações que o sujeito, a pessoa, começou no passado e finalizou também no passado. Então, não continuou, né, no presente nem no futuro, finalizou mesmo no passado, tá certo? E quando a gente vai usar os verbos no passado em inglês, existem dois tipos, que é exatamente o verbo regular e o verbo irregular. Hoje vamos entrar nos verbos regulares, que existe uma regrinha sobre eles. Aí vocês falam, mas professora, como eu vou saber que aquele verbo, né, que vou colocá-lo no passado, é um verbo regular ou irregular? Vocês sempre vão ter que acompanhar uma listinha. Existe uma lista de verbos que são irregulares. Então, quando você procurar nessa listinha, procurei lá, olhei, não encontrei o verbo, é porque esse verbo é regular. Aí vocês vão seguir essa regra que eu vou ensinar hoje aqui para vocês. Agora, se você procurou, achou o verbo nessa listinha, então o passado dele vai estar nessa listinha. Então, você não precisa se preocupar em seguir essa regra que eu estou mostrando aqui para vocês, porque essa regra é só para os verbos regulares, que não constam na listinha dos verbos irregulares. Tudo bem? Então, vamos entender aqui um pouquinho como eu posso colocar aquele verbo que é regular no passado. Quando a gente vai colocar um verbo no passado simples, a gente vai usar, no caso, o verbo, duas letrinhas, que é o ED, tá? A gente usa o ED no final do verbo. Mas existem alguns verbos que já têm o E. Então, não é necessário eu repetir o E e botar o D. Eu só vou acrescentar o D. Como é o caso dessa nossa primeira regra aqui, ó. Essa primeira regra, temos aqui o verbo love. Perceba que ele termina com E, certo? Quando eu vou colocar o verbo no passado, lembra que eu falei que tem que botar ED? Aqui no caso eu não preciso botar o E, porque já tem. Então eu só vou acrescentar o D, que é esse daqui, ó, como ele ficou, tá vendo? Eu só fiz acrescentar o D, porque já tem o E. Então este verbo aqui já está no passado simples. Ok? Esse verbo aqui ele é verbo regular. Ele não consta na listinha. Lembraram dessa questão? A gente só faz isso com aqueles verbos que não constam na listinha dos verbos irregulares. Tá? Então, a gente só vai fazer isso com os verbos regulares. Então, aqui eu coloquei já a minha letrinha D. Tá? Que tá aqui de cor lilás para vocês. Uma outra pergunta pode surgir aí com vocês. Ô, professora, essa questão dos verbos aí do passado, eles modificam, assim, se eu for colocar, assim, os pronomes? É para qualquer pronome? Como é que é? São para todos os pronomes, tá bom? Do I, do you, do he, do she, de todos os pronomes, os verbos que ficam no passado ficam do mesmo jeito.
Não tem alteração de nada na terminação dele, que eu digo de acrescentar algum S, como tem alguns outros assuntos. Aqui não, é acrescentar só a questão do ED, quando é verbo regular. E se for irregular, é só você copiar o que está na listinha, o passado dele. Tudo bem? Então, aqui no caso de love, o verbo aqui já tem o E. Quando eu coloquei ele no passado, só acrescentei o D. Tudo bem? Neste caso aqui, agora, na segunda regrinha, quando você perceber que aquele verbo é regular e ele tem a terminação de consoante, vogal e consoante, a gente vai fazer o quê? A gente vai repetir a última consoante daquele verbo e acrescentar o ED, como é o caso de stop. Olha stop aí, a palavra stop. Perceba que no final, já no finalzinho, tem uma consoante, que é o T, tem a vogal, que é o O, e tem a consoante P, certo? Aqui na regrinha falando que quando o verbo é regular e tem a terminação de consoante, vogal e consoante, a gente repete a última consoante, que no caso aqui é o P, e acrescenta o ED. Então, já coloquei o verbo no passado. É o que está de cor lilás. É onde eu repeti, ó, o P, tá vendo? Da última consoante de stop e acrescentei o ED. Então, já coloquei o verbo no passado. A mesma coisa vocês podem perceber com os outros verbos. Aqui também, ó. Aqui tinha consoante, vogal e consoante. Do control. Aí que eu fiz? Repite, no caso, repete a última consoante, que é o L, e coloco o ED. Tudo bem? Então, existe exatamente esses verbos, né? Existem esses verbos que têm essas terminações, que vocês têm que prestar bastante atenção quando você deve repetir essa última consoante. Tudo bem? Isso só nos verbos regulares, como estamos vendo aqui nesse exemplo. Vamos ver o próximo. Este exemplo, é bom vocês prestarem agora bastante atenção aqui comigo. Quando o verbo, certo, sendo regular, tem a terminação de Y, e ele estiver próximo de uma consoante, acontece uma coisinha com ele. Ó, no caso de student, olha, gente, perceba que student aqui ele termina com Y, e junto dele tem uma consoante D, certo? Quando ele for para o passado, o que vai acontecer com o Y? Eu vou substituir o Y por I, eu vou colocar o I, e vou acrescentar o ED. Como é, professora? Repete de novo que eu não entendi. Calma que eu vou repetir de novo. No caso aqui deste outro verbo aqui, cry, perceba que termina com Y, tá vendo o verbo? Tudo bem? Junto desse Y tem uma consoante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, quando você colocar no passado, você vai tirar o Y e vai colocar um I no lugar dele, tá? E vai acrescentar o ED. É o que tá aqui, ó, gente, de cor lilás. Tá vendo que foi alterado do cry? Então, tirou o Y, ficou o I no lugar dele e acrescentou o ED. Então, isso você vai fazer nos verbos que são regulares, que não consta na listinha que eu falei aqui, e que tem a terminação de Y e que está junto de uma consoante. Aí a gente faz essa substituição da letra do Y por I e acrescenta o ED. Tudo bem? Agora, professora, e se o verbo termina com Y e junto dele tem uma vogal, o que eu faço? Aí a gente vai ver agora. No caso aqui, ó, deste verbo join, ó, termina com Y e está junto de uma vogal. Estão vendo aí? Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir Y? Não, ele se mantém esse Y, eu só faço acrescentar o ED.
Então, eu só faço a substituição se o Y estiver junto de uma consoante. Se estiver junto de uma vogal, eu não faço a substituição, gente. Ele se mantém e eu acrescento o ED. Ufa, professora! Nossa, agora deu para entender legal, não deu? Agora vocês têm que o quê? Retomar de novo a videoaula, tá bom? Para fixar legal essas regras dos verbos regulares, tá bom? Na nossa próxima aula de língua inglesa, a gente vai ver parte 2 desse assunto. E aí eu vou orientar vocês como vocês podem passar na forma negativa, interrogativa, usando o verbo auxiliar did, que eu falei para vocês aqui na tirinha. E também, que lista é essa, professora, desses verbos irregulares que eu também vou mostrar aqui para vocês. Então, não perca aqui as nossas aulas, tá bom? Então, desde já, muito obrigada pela sua companhia comigo até aqui, até o final desse vídeo. Se você gostou, curta também, compartilhe para os seus colegas para não perder, nenhuma das informações de uma das aulas. E se tiver alguma dúvida, gente, escreva também aqui nos comentários, ok? Então, muito obrigada, thank you, e espero vocês na nossa próxima aula aqui no canal Descomplica com a professora Elisângela Coelho, porque eu tô aqui para realmente descomplicar a tua vida nos estudos. Então, gente, te espero. Goodbye. Tchau, tchau e até a próxima.